Salve, salve, salve todos que nos acompanham. Mais uma vez aqui estamos, levando a todos informações da nova era, da nova fase, a era espacial, que é a fase racional, a fase do terceiro milênio, que dentro da tecnologia da cibernética chama a terceira onda, que é o terceiro milênio. Esta fase tem como objetivo o despertar da potência máxima da inteligência natural divina do homem, que é o raciocínio. Assim, o estudo acuturacional tem como objetivo o desenvolvimento da verdadeira inteligência natural cósmica, que é racional, esta consciência positiva, que nos guiará no caminho verdadeiro de volta a nossa mansão celestial, que é o mundo racional, o mundo de onde viemos, para entendermos como voltarmos, qual o caminho a tomarmos para regressarmos à origem. É necessário estudarmos a cultura racional, que é o estudo de si mesmo, que nos traz revelação com base, com lógicas, provas e comprovações, quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, para entendermos o porquê que aqui estamos, o que levou a causa de aqui estarmos nessas condições de pensadores, sofredores mortais, e como deixarmos de assim sermos penadores aqui, penando sempre as dores deste mundo deformado, degenerado, por sermos pensador, e o pensador pensa na dor, e por isso é um sofredor por sofrer a dor por desconhecimento de si mesmo. Mas chegou a hora de nos conectarmos com a fonte da vida, com a fonte da luz, com a fonte do saber, que é o nosso mundo natural, o mundo de origem, pelo despertar de nossa consciência divina, que estava adormecida no nosso cérebro, precisamente no istmo do mesencéfalo, que é a máquina do raciocínio, que é localizada na célula pineal, ou epífise, epi, prefixo grego, uma célula de natureza superior. E assim, esta cultura que foi trazida por um habitante superior deste mundo, de onde viemos, que é o mundo racional, este meta-universo, que é a raiz mestra, fecundadora, criadora e geradora de todo o universo, de todos os seus feitos e efeitos visíveis e invisíveis, e desse antimundo em que vivemos. Por que antimundo? Porque antes de habitarmos este mundo, éramos habitantes desse supermundo cósmico, deste meta-universo puro, limpo e perfeito, que é denominado, dentro da cultura deste mundo superior, o mundo racional, e por essa razão é que temos essa origem de sermos racionais, deformados como animais, porque racional é a essência da vida que mantém acesa nesta célula pineal, ou epífise, seu nome científico, que é uma célula de natureza superior, cuja é do tamanho de um caroço de mostarda, aonde aí está materializada a essência da vida dos habitantes que, por livre arbítrio, entraram por uma parte não preparada para o progresso, um campo de força, de vida, de energia puro e perfeito, mas que estava vibrando abaixo da frequência desses seres, e que resultou, ao invés de um progresso, formou um regresso, um rebaixamento vibratório desse campo. Como já foi dito em outros vídeos, e que vídeos futuros também iremos novamente detalhar mais informações de acordo com a nossa compreensão e nossas considerações desse grande estudo transcendental, cósmico, racional, trazido por esse habitante do mundo racional, superior racional, que é o racional superior, que materializou-se aqui na Terra, precisamente no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, coração do mundo, trazendo a luz da concórdia, da coragem que esse habitante teve, na sua infinita bondade, com seu imenso amor a toda a humanidade. Ele veio até nós, chegando aqui na Terra, no dia 30 de dezembro de 1903, dando início, assim, a uma nova era, a uma nova fase, que é a fase racional, iniciando essa nova aurora
da fase da razão, do amor, da paz e da união, que é a fase final da definição da humanidade neste mundo a qual não pertence, e nos ensinando como deixarmos de sermos simples mortais, pensadores, sofredores aqui nesse chão que estávamos perdidos, através da cultura que ele transmitiu, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, aparelho único, o maior homem formado pela natureza para receber toda essa luz, toda essa força de energia pura, limpa e perfeita, trazida por este habitante do mundo superior, que é o superior racional, que vestiu essa roupa na cor de bronze para resgatar nossa célula da razão, que aqui estava perdido no chão, e que ele veio nessa missão e assim vestiu um corpo animal sem ser animal, passando por bicho sem ser bicho, um vivente como nós, diferente, que não era exatamente fruto desta deformação elétrica e magnética desse mundo animal, mas sim ele veio resgatar toda a classe da natureza, recuperando, e dos seus filhos, os animais de origem racional, que aqui estavam perdidos e desconhecidos, e por essa razão nos transmitiu a cultura racional no dia 4 de outubro de 1935, que confirmou o início desta fase natural, desta fase final da humanidade, que é a fase racional. E assim sendo, nesses 121 anos de fase racional, a humanidade tem mais aprendido do que todo esse tempo que no processo de evolução, quando ressurgiu do chão, após se extinguir da sua extinção, sobre o princípio da matéria, constituído e formado pela água e pela terra, que formou esse corpo orgânico, que organizou essa formação do ser orgânico para vestir a essência da vida, para podermos evoluirmos e nos conhecermos. E hoje chegou o momento, a hora de toda a humanidade se conhecer, saber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai, estudando de si na cultura cósmica natural da natureza, que é a cultura racional, esta cultura que está contida no ditado transmitido por este habitante do mundo racional, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, aparelho único, sem segundo nem terceiro, que na sua missão teve a determinação de elaborar a maior escrituração literária de toda a história da humanidade, que é a cultura racional, que está contida nos livros por ele ditado, denominado Universo em Desencanto. Por que este nome, esse título, Universo em Desencanto? Para compor a maior cultura transcendental porque ela transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinários, sem atacar nem ofender, mas trazendo a definição definitiva da nossa situação neste mundo, nos provando quem somos e o porquê que assim somos, como também desvendando todos os segredos, mistérios e enigmas da nossa natureza transitória, passageira, artificial desse corpo orgânico animal, que é animado por duas energias do chão, elétrica e magnética, que compôs esse campo biomagnético que constituiu esta vida orgânica de aparelhos eletromagnéticos do sexo masculino e feminino, e também dos machos e das fêmeas da classe B, dos animais irracionais, por ser derivado plenamente da formação pura do magnetismo e da eletricidade. Já o animal racional, na classe A, é constituído por três forças, três energias, a essência da vida dos habitantes que se extinguiram no início da água e da terra, princípio da matéria, que ressurgindo do chão, deu formação a esse corpo de matéria, este mal da terra, que veio da terra. Por isso tem essa razão, quem do pó vieste, ao pó voltarás, porque os habitantes se enterraram no processo deformativo, transformativo da planície racional, quando deu uma transformação, criando fluidos arquidoféricos. Durante essas 21 eternidades, está tudo esclarecido
nessa cultura, nesse ditado, transmitido por este grande ser universal, este raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade é o racional superior, é exatamente este ser, reflexo deste grande ser que veio e vestiu essa roupa de bronze para, com a sua voz suprema, celestial, no cântico do amor e da verdade, nos libertar desse encanto e nos mostrando, através do desencanto, o desenvolvimento para voltarmos à origem. Por isso o universo é universo, no verso de razão, que é racional, com a pura verdade divina, e desenvolvendo todos nós para que possamos regressarmos ao nosso canto verdadeiro e natural, assim como também esta natureza, que é um conjunto composto por essas 7 partes que deu constituição e formação ao nosso corpo animal material, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e vegetais, que estão definidas a sua origem e causa, que formou todos esses feitos, tendo seus efeitos na composição da formação do nosso corpo para vestir a nossa essência vital, eterna, que é o raciocínio, o habitante do mundo racional, que está materializado na célula pineal e que, através do estudo da cultura racional, da leitura dos livros O Universo e Desencanto, passaremos a encontrar, a conhecer verdadeiramente, saber como sairmos daqui pelo desenvolvimento do nosso raciocínio, nos religando a este mundo superior que primariamente chamávamos de céu. Este céu, por desconhecimento, não sabia onde ficávamos, e aí, no processo de evolução, de progresso, do desenvolvimento do pensamento, feito com tudo que a imaginação criou, chegamos, saindo do primeiro milênio para o segundo, e do segundo milênio, criamos uma grande tecnologia para a cultura artificial, para ver se encontrávamos a definição do nosso ser, a nossa origem, buscando explorar o universo, o espaço, a meta final da humanidade, mas não conseguindo passar além do Sol, porque estávamos aprisionados nesse campo elétrico e magnético. Então foi necessário a vinda de fora deste mundo superior, deste meta-universo, que é o mundo racional, um habitante superior de lá, este superior racional, e aqui na Terra vestir exatamente uma roupa de animal, sem ser animal, para nos ensinar o caminho de volta a este meta-universo, que é o racional superior, personalidade verdadeira do senhor Manuel Jacinto Coelho, este brasileiro, que aqui no meio de nós, ele nos presenteou com esse tesouro universal, que é a imunização racional, adquirida pelo estudo verdadeiro de si mesmo, aprendido através das informações do conhecimento da cultura racional, que estão materializadas toda essa força, essa energia cósmica deste mundo superior, nas páginas brilhantes dos seus livros, do seu ditado, que está no Universo Desencanto. Assim sendo, cultura racional, Universo Desencanto, não é nenhuma nova religião, nenhuma seita, nenhuma doutrina, tampouco espiritismo, porque espiritismo faz parte desse plano, desse mundo espiritual, esse mundo de experiência, de especulações, onde nos perdemos dos mistérios, dos enigmas e fenômenos, e que pela expansão e especulação da nossa formação, criamos todo um sofisma, criamos todo um sistema exatamente de artifício através do pensamento, que elaboramos uma cultura para nos preparar, nos lapidar e nos domesticar e amassar, que é a cultura artificial, através das filosofias, através das religiões, das doutrinas, das políticas, e como também chegamos ao ciclo final da evolução do pensamento com as ciências tecnológicas, ciências, diria assim, experimentais, exatas, a ciência em busca do saber real. Então, a cultura racional não faz parte desse campo eletromagnético,
onde o tripé é esta natureza elétrico-magnética que, através dessa força e por sermos um centro astrológico, que com o tempo deveríamos encontrar em nós mesmos a verdade verdadeira, com ela o porta-voz da verdade, que é esse supremo raciocínio que nos trouxe essa energia pura, limpa e perfeita para desenvolver a nossa consciência positiva, racional. Porque este mundo, esta natureza deste mundo elétrico-magnético que elaborou esse corpo orgânico dentro da formação dessas duas forças, dessa polaridade na nossa cabeça, que é o relógio regulador desse corpo. Também ela elaborou duas máquinas preparatórias para a nossa evolução, que foi a imaginação e o pensamento. E através delas ter esse poder, essa máquina da imaginação, ao captar dentro do sistema vibratório os fluidos magnéticos da própria natureza que nos compôs, através desse conjunto elétrico, dessas 7 partes que em junção organizou este ser orgânico inteligente que somos nós, planejado por 7 personagens astrológicos, que são os planetas planejadores exatamente da nossa formação aqui no chão, ao ressurgirmos do chão, quando nos extinguimos, para chegarmos a uma conclusão de poder termos a definição do conhecimento de si mesmo através de um conhecimento superior. E essa é a cultura racional, é um conhecimento que é a favor de tudo, de todos, por ser o conhecimento de definição e desmistificação de todo esse engodo que foi criado pelo pensamento, porque cada pensador, conforme seu grau de desenvolvimento, tinha a sua versão diante da vida, da verdade que ele buscava, e criou dentro da imaginação, as imagens em ação, uma versão para uma compreensão, e daí surgiu a desinformações, o desconhecimento de tudo e de todos, uns contra os outros, cada um querendo que o seu ponto de vista prevalecesse sobre o outro. Então é aquele lance, não existe certo nem errado, o ponto de vista é o ponto da questão, feito pelo pensamento, que foi feito para nos lapidar e não para nos solucionar a nossa existência nesse mundo. Por isso que o pensamento é inatingível ao plano do cosmo e do supercosmo, e por isso não tínhamos uma revelação esclarecedora. Então agora chegou no dia 4 de outubro de 1935, quando a fase racional, que é a fase do raciocínio, por esse habitante do mundo racional, o senhor Manuel Jacinto Coelho, confirmou a fase que iniciou-se no dia da sua chegada aqui na Terra, 30 de dezembro de 1903, e agora já estamos com 90 anos dessa confirmação. Por isso que eu afirmei que nesses 121 anos da fase racional, a humanidade tem aprendido muito mais do que esses 275 bilhões de anos que ele exatamente sofreu esse processo de evolução, através desses 2 milênios, que foi o desenvolvimento da energia magnética, feita o despertar da máquina da imaginação, aonde foi criada toda esse artifício, toda essa cultura artificial, não só assim, filosófico, doutrinário, religioso e científico aqui do chão, através dessa arte feita por esse mundo de experiência, desse mundo espiritual, que é o mundo elétrico-magnético, mas que agora o mundo racional chegou para fazer a definição correta, e por essa razão a cultura racional é uma cultura extracósmica, e na humildade e simplicidade desse habitante, essa voz celestial que veio resgatar a nossa célula da razão, ele, se omitindo a dizer a sua verdadeira personalidade, o senhor Manuel, simplesmente falou ser um simples extraterreno, quando na realidade todos nós somos extraterrenos, por não sermos habitantes desse eixo da Terra, que nós criamos e deformamos por livre-arbítrio, por transbordarmos as leis naturais e nos extinguirmos e ressurgirmos da Terra, mas não somos daqui da Terra. A nossa essência é extra, por ser exatamente deste mundo, desse meta-universo.
Por isso que eu falei no início, antimundo, porque antes de ressurgirmos nesse mundo material, éramos habitantes do mundo racional. E o senhor Manuel Jacinto Coelho, se igualando a todos nós, afirmando ser um extraterreno, omitindo a sua personalidade verdadeira, que é o racional superior, essa autoridade máxima do universo, que é o supremo raciocínio, superior a todos os raciocínios, esse divino ser que personificou-se, né, nesse corpo. Por isso que Manuel aparentemente era igual a nós, diferente, porque a sua aura, a composição da formação do seu corpo era totalmente de uma energia superior, a energia racional desse habitante que veio diretamente do mundo racional. Ele não passou por esse processo de deformação, tomando formações durante 21 eternidades, se transformando em corpos de vidas diferentes de lá para cá, quando nós, habitantes aqui desse mundo material, que estamos na categoria de bicho racional, dividido ainda dividido em duas classes, animal racional e animal irracional, e nós, seres humanos, ainda tendo o privilégio de estarmos na classe A, que é a classe de animal racional, e que agora chegou a fase de deixarmos de sermos animal e nos tornarmos um aparelho racional pelo despertar de nossa essência divina, que é o nosso raciocínio, através do estudo de si mesmo, dessa cultura cósmica transcendental, que é a cultura racional, que é a favor de tudo e de todos, porque o objetivo maior dela é desenvolver o nosso raciocínio, nos integrar à eternidade em vida, para termos capacidade de saber para onde vamos. Então, um aviso: ninguém vai receber mensagem, ninguém tem esse dom de receber mensagem. Mensageiro da pureza e da perfeição é o único só, sem segundo nem terceiro, e aqui no chão chama-se Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior aqui na Terra, por sua personalidade ser esta energia divina superior, fruto e derivado desse corpo, deste habitante que veio diretamente do mundo racional, que é o superior racional, que deu consequência e causa ao corpo material da cor de bronze de Manuel Jacinto Coelho, na composição orgânica das 73 trilhões de células, que é constituído puramente pela energia racional, de uma composição e uma aura totalmente vibratória do mundo superior. E assim sendo ele o único ser preparado pela natureza, por isso ele é o primeiro ser imunizado na Terra, o primeiro ser com o raciocínio desenvolvido na Terra, e o primeiro ser com evidência racional na Terra. Chama-se Manuel Jacinto Coelho. Não é João ninguém, não é nenhum mané, e se é Manuel, é Deus no meio de nós, Deus conosco e Deus convosco. Não é nenhum Chico, porque o único Chico que tinha a missão de não assustar a humanidade foi Francisco de Assis, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, que assim se identificou no dia 4 de outubro, mostrando ser ele o pai da bicharada, que veio salvar, recuperar e libertar toda a bicharada desse chão, através das mensagens que ele trouxe para nós, do quem és tu, que a ilusão é tanta e capaz de definir o seu eu. E assim sendo, a cultura racional tendo como objetivo o desenvolvimento da nossa consciência perfeita. E assim, a cultura racional é uma cultura que não tem mistérios, não tem enigmas e nem fenômenos. E os nossos irmãos do mundo racional também aqui estão anunciando esta fase do terceiro milênio, que é a fase da salvação, da libertação. E assim sendo, a cultura racional, ela, de uma forma clara, através do seu representante único, sem segundo nem terceiro, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, ele nos esclarece quem são esses seres que vêm chamando a atenção de toda a humanidade, que nós, por desconhecimento, por falta de uma cultura verdadeira natural, a cultura deles, o chamamos de disco voadores. Mas, na verdade, quem são os disco voadores? Quem são os OVNIs? Quem são os UFOs? Olha só os nomes do pensamento, como é diversificada, a versão é uma só. Eles são corpos de energia racional, um ser racional, um ser que, assim como um dia já fomos iguais a eles,
e que o pensamento, por desconhecimento da verdadeira razão do ser, o chamam de OVNIs, que são objetos voadores não identificados, UFOs, que tem o mesmo significado, objetos que voam sem serem identificados, e discos voadores, porque eles se materializam. Este evento, nesta anunciação da fase do terceiro milênio, da fase racional, ele há muito vem nos preparando através da evolução da natureza, da humanidade. Há alguns milênios já veio exatamente nos preparando, nos chamando a atenção. Este evento das aparições desses irmãos do mundo racional, como também do astral superior, e uns tantos que estão a serviço do bem, da luz verdadeira, do astral inferior, que trabalham em harmonia dentro da fase da razão, da união e da concórdia, que é a fase do terceiro milênio. Estão tudo no seu propósito de nos libertar, de nos chamar a atenção para o nosso mundo natural e mostrar que aqui não é o nosso mundo verdadeiro. E assim sendo, este evento de aparições sucessivo que está acontecendo, que já aconteceu e continua acontecendo, e que são chamados esses seres irmãos nossos, que são corpos de energias racionais, puros, limpos, perfeitos, de consciência perfeita, que tem um domínio sobre toda a mecânica desse mundo de experiência material, que é o mundo eletromagnético, e que erroneamente, de acordo com o atraso da humanidade, do animal racional, o chamam de discos voadores. Ele desperta a atenção de toda a humanidade, que busca uma explicação lógica, racional, do que são eles, na verdade, que são chamados OVNIs, ou UFOs, ou discos voadores, e que estão fazendo, o que eles estão fazendo aqui, o que eles querem aqui, todas essas perguntas de pessoas inteligentes, curiosas, que tentam exatamente um esclarecimento, outros tantos curiosos que tentam formular teorias, explicações, sem a base, sem a lógica do conhecimento verdadeiro deles. E a cultura deles é a cultura racional, e somente através da cultura racional podemos nos preparar para sabermos quem são eles, o que eles estão fazendo aqui, qual a missão dele, assim como a missão do senhor Manuel Jacinto Coelho foi nos presentear, nos enriquecer com a cultura deles, que é a cultura racional. Assim sendo, temos aí inclusive várias testemunhas que têm relatos que dão conta das trajetórias complexas que desafiam a nossa física, aqui da ciência artificial, deste mundo experimental, esse mundo espiritual, que é o mundo eletromagnético, desses nossos irmãos que aqui aparecem anunciando a nova fase do terceiro milênio, que é a fase racional, e mostrando aos homens materialistas de tecnologia, cientistas, de que existe um mundo superior habitado com seres superiores a nós, com inteligência superior à nossa, que a inteligência deles é o raciocínio, a consciência divina, a qual o nosso raciocínio, para entrarmos em contato com ele, está adormecido, e quando desenvolvermos nosso raciocínio através do estudo, da leitura feita do universo de desencanto que compõe a cultura dele, a cultura racional, então, ao desenvolvermos na plenitude nosso raciocínio, estaremos preparados para comunicarmos com ele, conversarmos com eles e recebermos todas as orientações precisas e necessárias sobre o comando do supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, o mestre da justiça celestial, ou seja, o grande mestre da justa cultura cósmica transcendental, que é a cultura da razão, da verdade, do amor, que veio nos libertar. E assim, esses nossos irmãos que são chamados pelos pensadores terráqueos, aqui que ressurgiram do chão, por ter se extinguido e ficaram desconhecidos de si mesmo e de tudo que compõe a origem. Então, percebem que eles têm uma capacidade muito além da nossa inteligência. E por isso que tem essas complexas trajetórias de movimentos, por eles serem corpos de energia. A energia em si é uma força geradora de vida, de força,
e que tem uma frequência de velocidade acima de 300 mil km por segundo, e por isso eles fazem e desenvolvem e descrevem estes verdadeiros arabiscos e formam verdadeiros corpos de luzes, chamando a atenção. E quando eles querem exatamente chamar a atenção do homem materialista, tecnológico, eles tomam a forma de uma nave, mostrando, despertando a nossa imaginação a imaginarmos que ali dentro daquela nave tem pessoas, tem habitantes, mas na verdade são exatamente o corpo de força energético que constitui a inteligência desses irmãos racionais, que por serem conscientes, ele, de acordo com o grau do observador, ele se materializa como uma criança, como uma pessoa, como um velho, como uma jovem, como um jovem. Vai depender do momento, e por isso também descreve esses verdadeiros arabiscos no espaço, essas curvas inesperadas que ele dão, desafiando a nossa mecânica, a nossa física. Ele tem esse poder, essa capacidade por ser pura energia cósmica, energia racional, e assim eles vão desafiando a própria ciência do artifício dos terráqueos, dos animais de origem racional, que se acham plenamente inteligente, e eles vêm chamando a nossa atenção e também fazendo essas mudanças bruscas, e ao mesmo tempo dois corpos de energia por ser energia, faz a junção, a união em forma de máquina, e desafia a nossa física, que de acordo com a física do pensamento materialista, jamais um corpo de matéria pode ocupar o mesmo espaço, dois corpos de matéria não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E isso eles fazem para desafiar nossa inteligência, mostrando que o pensamento é simplesmente uma frequência do raciocínio em frequência baixa, que não tem a capacidade de dominar essas leis da natureza. Somente o raciocínio, cujo a cultura do raciocínio está na Terra, trazida por esse ser superior, que é o racional superior, e que esses habitantes o acompanharam para exatamente propagar a fase da definição definitiva, a fase final do juízo final, que é a fase racional, a fase que dentro da ciência dos homens aqui, dos pensadores, chamam era espacial. E assim sendo, somente com a inteligência natural divina poderemos entrar em contato e compreender quem são eles. Não com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial é fruto exatamente do chão, do campo eletromagnético, por o pensamento já estar enfraquecido, seco, e foi necessário criar dentro da máquina, na terceira onda da cibernética, uma inteligência artificial para acumular as informações do que o pensamento desenvolveu durante esses 2 milênios, ou seja, durante esses, diria assim, 300 milhões de anos em evolução do processo da imaginação e do pensamento. Então, na cultura racional, que é um conhecimento natural, cósmico, transcendental, ditado pela suprema inteligência do universo, natural, cósmica, racional, que é o racional superior, o supremo raciocínio do universo, que dentro da lógica é Deus, por ser um ser superior da nossa origem, por ser uma inteligência superior à nossa inteligência. Então, só existe um adjetivo para essa suprema consciência divina, que nós adjetivamos de Deus. Deus, chamando de fica eus. Então ele é a junção da formação de todos os eus na sua plenitude de pureza e perfeição. Porque foi ele a composição, essa energia, superior a todas essas energias, que deu causa e consequência ao raciocínio, que é o Deus vivo dentro de cada um de nós, onde está toda a informação na célula pineal do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, assim como do passado, presente e do futuro, deste antemundo que vivemos e deste universo que desconhecemos e que agora está esclarecido dentro da cultura deste ser, que na sua humildade e simplicidade se identifica com extraterreno, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que na verdade é um habitante superior do mundo racional. Por isso ele é o racional superior aqui na Terra,
por sermos racionais inferior, e quando chegarmos a desenvolver o nosso raciocínio, através do estudo da cultura transmitida por ele, por esse habitante do mundo superior, que é o superior racional, que vestiu a roupa de animal, sem ser animal, e tornou-se ser ele, único, sem segundo nem terceiro, a sua personalidade, o racional superior. E quando readquirirmos a nossa personalidade verdadeira e desenvolvermos e libertar o nosso eu superior, que é o raciocínio, aí seremos o racional superior, e o senhor Manuel Jacinto Coelho é o superior racional. Então podemos chegar até ele, mas nunca passar dele, e por isso não tem segundo nem terceiro, porque o superior racional e o racional superior são dois em um só, em Manuel Jacinto Coelho. Superior racional do mundo racional, aqui na Terra ele é o racional superior, que vestiu a roupa de bronze, que é Manuel Jacinto Coelho, no dia 30 de dezembro de 1903, dando início a esta nova fase do conhecimento e do saber, que é a fase racional. Por isso, esses 121 anos que estamos exatamente aqui, aprendemos muito mais do que todo esse estágio evolutivo da imaginação e do pensamento nesses 2 milênios que foi desenvolvido pelo magnetismo e pela eletricidade. Mas chegou a hora de nos reconectarmos com a nossa energia natural, cósmica, divina, que é a energia racional, aquela que o pensador chamava o Divino Espírito Santo. Por que o divino? Porque é a energia pura, limpa e perfeita. Espírito, porque por desconhecermos o que era energia, o que era um corpo de energia, afirmarmos ser um Espírito Santo que era puro, limpo e perfeito, que é a energia racional, emanada exatamente do superconsciente, do superior racional, que é o racional superior, que com maestria transcodificou esta energia em forma de nos dando informações para conhecermos a verdade, sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como vemos e para onde vamos, e assim sendo, voltarmos a ser o que éramos, racionais também, puros, limpos, perfeitos, no nosso mundo natural de origem. Então esta é a missão desse grande ser e desse grande homem verdadeiro, desse verdadeiro homem, que não existe ninguém igual a ele, e por essa razão ninguém tem capacidade de fazer sucessão de Manuel Jacinto Coelho, porque ele é único, sem segundo nem terceiro, porque ele é o primeiro ser imunizado na Terra, porque ele é o primeiro ser com o raciocínio desenvolvido na Terra, e aqui na Terra ele tem a sua casa, que é o Retiro Racional, esse grande pavilhão da humanidade que está aqui na Terra, exatamente para que todos possam exatamente conhecer e saber. Porque na realidade o Retiro Racional é onde está a residência dos nossos irmãos racionais, a residência dos 3 poderes, que é nossa também, a nossa casa, por ser a casa do nosso Pai, o Racional Superior, o Superior Racional, que é esse mestre da Justiça Celestial, Manuel Jacinto Coelho, que criou este pavilhão. O pavilhão significa, quer dizer, o porvir dessa nova era, que representa todo o povo do mundo racional, do astral superior, do astral inferior, e o povo aqui da Terra, que está exatamente despertando a sua consciência divina, e que estão unidos à casa dele aqui na Terra, que representa o mundo racional, e assim sendo, o Retiro Racional é o marco histórico, simbólico, no mundo das formas, da matéria, neste mundo eletromagnético, que representa, só o Retiro Racional representa o mundo racional. Não é em Cuiabá, não é em Goiás, não é em Goiânia, não é em cidade nenhuma, mas sim no Rio de Janeiro, ali no sopé da Serra de Maxabomba, onde está exatamente edificado o reinado divino do nosso Pai Celestial, que é o Racional Superior, e por isso foi criado o pavilhão dos habitantes do mundo racional, que são esses nossos irmãos, que são chamados de disco voadores, e que na verdade eles são habitantes do mundo racional, anunciando a fase que está em vigor, a fase do equilíbrio, da união, da compreensão, da fraternidade, da sabedoria, da harmonia. E todos que estão exatamente se conhecendo, se desenvolvendo, está unida à casa do Racional Superior aqui na Terra, ao Retiro Racional, respeitando a administração da casa dele,
que são as únicas que mandam na casa do Racional Superior, são as suas filhas, que está aos cuidados da senhora Átila Jacinto Coelho, que está aos cuidados da senhora Albanéia Jacinto Coelho e da doutora Gélia Jacinto Coelho e da senhora Divina. Então, essa base, diz assim, essas quatro forças, essas quatro energias, unidas numa só energia, dentro dos três poderes que formam as 7 partes do Porque Assim Somos, que restitui a reformulação, a regeneração deste mundo animal para o seu estado natural, promovendo assim a racionalização dos povos. Então, o único ponto simbólico, marco histórico da fase do terceiro milênio é o retiro racional, que está exatamente em missão, edificado pelo senhor Manuel Jacinto Coelho aqui no chão, para que tenha exatamente essa missão de promover a racionalização dos povos para a paz universal e a grande concórdia. E assim a verdadeira união é feita por todos nós ao respeitarmos, ao participarmos, ao colaborarmos com a Casa do Redentor aqui na Terra, o Retiro Racional, respeitando a sua administração, porque é uma determinação do dono do conhecimento, e por essa razão tem, não só nos seus livros, em vídeo, em mensagem, essas determinações e esse pedido feito por este habitante superior do mundo racional, que aqui está no meio de nós, vibrando no seu corpo original de massa cósmica, de energia pura e perfeita, que comanda a natureza, e está na casa dele, está aqui em casa, está aí, está em todas as partes, por ele ser onipresente, onipotente e onisciente, vendo tudo e todos, e principalmente esses marginais que estão à margem da fase, que estão querendo fazer a salvação ao seu bel prazer, criando exatamente centros, fundações, criando exatamente outros núcleos aí. Então o culto racional é uma coisa só, é racional, não existe separação, não existe formação de grupo, porque o único ponto referencial histórico que marca a fase racional e que tem uma missão nesse trabalho é este pavilhão que foi criado pelo nosso grande mestre, o senhor Manuel Jacinto Coelho, sobre a colaboração dos verdadeiros missionários, correligionários da fase racional, cada um no setor trabalhando. Uns trabalhavam como arquiteto, assinando os documentos para que não houvesse comprometimento com a própria lei dos homens desse mundo da bicharada. Outros trabalhavam com sua participação nas construções, edificando toda essa estrutura que hoje conhecemos, esse pavilhão e essa residência simbólica dos nossos irmãos, que é a Casa dos Três Poderes, que representa aqui na Terra o mundo racional, e que também foi edificado ali a varanda da justiça, que representa o Tribunal Racional, e a Casa do Racional Superior, a Gráfica Racional, toda uma estrutura aqui no chão, formada pelo mundo racional, determinada pelo mundo racional, do qual merece todo o respeito, porque aquela área é uma área de consagração de ordem universal, por ser o ponto inicial e principal da planície racional, que deformou-se e transformou-se neste mundo elétrico-magnético experimental, de experiência, aonde nos extinguimos e ficamos desconhecidos de toda essa estrutura. E assim o pavilhão quer dizer Pai verdadeiro da humanidade, que é a casa do racional superior, o retiro racional, e que todo respeito é pouco, porque o verdadeiro Deus está na sua casa, está aqui, está em todo lugar, por ser a energia racional a vibrar na fase racional. Então, ao retiro racional, todo respeito é pouco, e aquelas a quem o verdadeiro Deus, o racional superior, determinou a cuidar da casa dele, a mandar na casa dele, essa casa que é particular, é a parte exatamente do mundo racional, que foi aqui manifestada, materializada na Terra, para receber todos os obedientes, respeitadores do nosso mundo natural, que mereçam exatamente voltar ao mundo racional, provando ser amigo. E por isso que ali está, como diz um vídeo, o Racional Superior, vocês estão aqui prestando homenagem,
não sabe nem onde é que estão. A vida de vocês vai mudar, porque ela é um campo, é uma fonte de energia para o mundo inteiro. Assim como existe ali o Triângulo das Bermudas, que é um dos pontos exatamente gerador da energia magnética no planeta Terra, e por essa razão tudo que passa sobre o Triângulo da Bermuda existe uma atração, seja avião, seja navio, seja pessoa, e por esse ponto gerador do magnetismo, o magnetismo é tipo um imã, atrai, e nessa atração há uma velocidade acima da luz de 300 mil quilômetros, a velocidade acima de 300 mil quilômetros por segundo, produzido por esse campo magnético, é que desaparece tudo que passa sobre aquele triângulo chamado das Bermudas. Então ali no retiro racional é um campo da energia racional que tem uma fonte de conexão e união e ligação com essa dimensão que denominamos desse meta-universo, o mundo racional, e por essa razão aquele ponto central onde está erguida, onde foi edificada a residência dos nossos irmãos do mundo racional, que é a residência dos três poderes, ali é o ponto inicial, é o ponto de união, de conexão com o mundo racional, e por isso tem todo um sentido, um significado, uma ciência para quem conhece e estuda a cultura racional, por saber que ali representa, na verdade, a casa do verdadeiro Deus aqui na Terra, por isso poderíamos dizer a Nova Jerusalém. Então, ali temos exatamente os três poderes, tem o hasteamento das três bandeiras, a bandeira brasileira oficial, que é exatamente o berço da imunização racional, bem no centro, e as duas brancas ao lado, mostrando exatamente o mundo racional unido com esse mundo material, através deste solo sagrado que é o Brasil, naquele ponto ali, denominado Retiro Racional, onde ali já viveu uma civilização que passou a se chamar Jesus Ainda Vem. Então ali tem um significado, isso vai ser motivo para outros vídeos meus, porque o Brasil já foi preparado para ancorar aqui na Terra a luz. Então a cultura racional é a cultura exatamente desse mundo superior, a cultura dos nossos irmãos, que aí estão aparecendo como discos voadores, mas na verdade eles são corpos de energia racionais puros, limpos e perfeitos, que estão aqui na Terra anunciando esta nova fase, através da cultura deles, que veio nos preparar toda a humanidade, através do desenvolvimento do seu raciocínio, para que todos nós possamos termos condições, capacidade psicológica de termos contato direto com eles e com o nosso mundo natural, e recebermos todas as orientações precisas, necessárias para o nosso perfeito equilíbrio, para a nossa paz interior, e quando chegar o tempo do término do nosso ser orgânico, que é desse corpo material, termos a consciência verdadeira para onde vamos, que é voltarmos para o nosso verdadeiro mundo natural de origem, o mundo racional. Porque antes desse mundo aqui, já existia este supermundo cósmico, de onde viemos, que é o mundo racional, pois não há efeito sem causa. Se existe o feito, é porque existe a causa. Se existe a causa, existe o porquê. Se existe o porquê, tem a origem do porquê da causa que gerou este efeito, que é este mundo animal, que estamos nele, nessa roda da vida, deformado, nessa roda zodiacal, e por isso estamos no centro astrológico, e por essa razão somos notificados pelo dono do conhecimento, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que com o tempo devemos encontrar em nós mesmos, por sermos no centro astrológico, a imunização racional, e nela reconhecermos esse grande ser universal, que teve o infinito amor na sua bondade maior do universo, e uma grande coragem de vestir a roupa de um animal, de um bicho, sem ser animal, para nos presentear o maior tesouro de toda a humanidade, de toda a nossa existência nesse antimundo que vivemos, que é a cultura racional. Pois essa cultura que os pensadores desenvolveram ao longo das 18 eternidades, após a sua extinção, sobre o início da água e da terra, do princípio da matéria, na terceira para a quarta eternidade, e de lá tivemos esse ressurgimento do chão, por termos nos enterrado sobre a lama, sobre a deformação da planície racional, que derivou-se na goma, que com o calor do sol deu formação à água,
e a resina que saiu dessa goma, que deu formação à Terra com o calor e a carbonização, e que formou essa materialização das energias eletromagnéticas para vestir a essência da vida em forma de máquina do raciocínio e nos dando causa, um novo corpo e formando aí o animal de origem racional, de inteligência superior, por sermos exatamente um ser originário desse supermundo, e que agora esse habitante veio nos resgatar, veio nos dizer como deixarmos essa senzala que nós por livre-arbítrio fomos aprisionados. Então, de forma que a cultura artificial é uma cultura deformada que serviu para nos preparar, nos domesticar, nos amansar, nos evoluir, nos amadurecer, para termos capacidade psicológica de compreendermos essa cultura divina, cósmica, racional, e por isso é uma cultura séria para pessoa séria que deve ser respeitada, e não para moleques que querem se apropriar e querer tirar proveito do maior conhecimento de toda a história da humanidade. Porque a cultura racional é a cultura que transcende a todo esse campo eletromagnético, a todo esse campo da mecânica celestial, por ser a cultura do nosso mundo de origem, o mundo racional, esse meta-universo. Assim sendo, a cultura artificial é uma cultura deformada que não pode transcender ao plano físico, aqui feito pela imaginação e o pensamento, sair desse campo eletromagnético e alcançar o conhecimento real e verdadeiro do cosmos. Só ter mais ou menos conhecimento e informações desse cosmos inferior, transmitido exatamente pelos habitantes desse mundo das experiências que não chegaram à extinção como nós chegamos. E por isso é que a cultura artificial ela não tem condições de dar a nossa definição e nos trazer a solução da nossa vida e dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos. Por isso que os maiores pensadores, como Sócrates, como Platão e outros tantos, chegaram a uma conclusão dentro de uma razão mesmo aqui do pensamento iluminado, que só sabia que de nada sabia, que o principal não conhecia, que era saber quem era, de onde veio, como veio, para onde vai. Por isso que o grande homem, na missão Alfa, nos mostrou: só a verdade vos libertará, e não poderá atestar a verdade quem não se conhecer, quem não souber quem é, de onde veio, como veio, para onde vai. E agora ele chegou na sua autoridade máxima do universo, voltando para concluir a sua missão de redenção e nos provando e comprovando quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos, para o nosso verdadeiro natural, para o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, porque é esse conhecimento do chão, dessa cultura desse cosmos inferior, por ser uma cultura artificial, para nos lapidar, nos preparar, nos amadurecer, não tinha de forma alguma capacidade de nos dar estrutura psicológica para podermos entrar em contato com este mundo superior, com este mundo supercósmico, que é o nosso mundo de origem, o mundo racional, que é de uma dimensão superior, além da nossa compreensão. Por isso, nós rebaixamos a nossa frequência em 21 degraus durante 21 eternidades. E durante essas 18 eternidades que estamos no processo de evolução, que estamos aqui, quando ressurgimos do chão, que estamos agora nos redescobrindo, e no nosso amadurecimento foi que no dia 4 de outubro, esse habitante que aqui chegou no dia 30 de dezembro de 1903, dando início a essa nova era, essa nova fase do terceiro milênio, que é a fase da definição, da conclusão, para todos se conhecerem, que ele nos presenteou para nos enriquecer e nos iluminar com a luz verdadeira da nossa origem, que é a luz racional, transcodificada em forma de conhecimento de cultura. A cultura racional que está contida nas páginas brilhantes dos seus livros Universo e Desencanto, autor único, sem segundo nem terceiro. Então não tem mensageiro nenhum, o mensageiro que tem aí é do magnetismo, querendo substituir o maior ser do universo, que é Manuel Jacinto Coelho. Então ele é único, sem segundo nem terceiro, aparelho do racional superior, porque a sua essência, a sua personalidade é essa divina energia que personificou-se na máquina do seu raciocínio. Então,
está dito, está confirmado para quem estuda a cultura racional e reconhece o poder e o valor deste grande ser universal, que é o mestre da justiça celestial, o senhor Manuel Jacinto Coelho, autor verdadeiro e único da cultura racional. E nunca foi médio, porque ele veio integral trazer para nós que somos médicos, que estávamos na metade do saber, por estarmos ligados ao campo eletromagnético invisível do espiritismo, das experiências, das especulações e das expansões. Ele veio trazer a definição, fazendo a nossa religação com o mundo superior, unindo as duas bandas numa banda só, que é racional. O astral superior com o astral inferior, reconectando os habitantes que se extinguiram, que estão em cima do chão, que somos nós, nessa arca de Noé. O Noé era vivermos desconhecidos de si mesmo, essa arca esférica, que é constituída pelos fluidos arquidoféricos, esses fluidos que ferem a nossa mente, o nosso relógio, através da imaginação e do pensamento, nos lapidando, e por isso todo pensador é um sofredor, e por não se conhecer é um mortal, se transformando para um outro estado de vida, porque vida eterna não se acaba. E agora está definido nessa divina cultura, a cultura racional. Então, meus senhores, minhas senhoras, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, tudo isso é para vocês verem que essa cultura artificial, que esses embusteiros, mistificadores que querem se apropriar da cultura natural, divina, racional, trazida por esse habitante, é um atrevimento de moleques que não levam a sério o que é cultura racional. Porque a cultura aqui do mundo artificial é uma, aqui desse chão, feito para lapidação, para domesticação, para amansar o animal de origem racional, e muito bicho aí já está exatamente, diria assim, ligado ao mundo do astral, desse outro mundo que foi criado, o astral térreo. Então, muito cuidado com essa nova geração, esses novos irmãos que estão chegando, os iniciantes, os incautos, com esses espertos, espertalhões, espertos, como diz o racional superior, são pessoas querendo fazer da mentira a verdade, querendo se apropriar do que não foi capacitado pela natureza, e como um bom papagaio falando bonito para impressionar, mas o racional diz, os papagaios falam bem, na valsa ribombeiam, e todos dependem do além cosmo, que é o dono do conhecimento, o racional superior, que tudo está vendo, tudo está acompanhando, e aqueles obedientes, persistentes, respeitadores, que estão participando, colaborando na sua casa, estão unidos aos três poderes, estão unidos à casa racional, estão respeitando a administração racional, são orientados, são pela sua prova de amizade ao dono do conhecimento. O amigo verdadeiro é aquele que respeita, o inimigo não respeita, tenta desumanizar exatamente aqueles que estão na missão de cumprir com o dever e a missão. Então a cultura artificial, ela é impenetrável nos movimentos cósmicos e mantém os seus mistérios, os seus segredos, e alimenta os sofismas. Sofisma é aquelas inverdades que se parecem com a verdade. Assim como os irracionais é oriundo dos racionais por ter sido deformado, degenerado, enfraquecido e poluído. Então, a cultura artificial, ela serviu para nos evoluir, nos preparar, nos domesticar, nos amansar e desenvolver para chegarmos a termos capacidade de atinar com a razão, para buscarmos a nossa razão de ser, através do despertar do raciocínio feito pela verdadeira cultura natural, que é a cultura racional. A cultura verdadeira do ser racional, para deixar de ser animal, para se desligar aqui do chão dessa matéria. E sim, é essa cultura cósmica trazida pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, é exatamente esse habitante do mundo superior que vestiu essa roupa de bronze. Bronze é o tu que vestiu a essência do racional do superior racional, que é o racional superior, que transmitiu todas essas informações, nos dando conhecimento para podermos saber quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Então o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele veio já consciente, ligado ao mundo racional, sabendo da sua missão, respeitando todos os estágios
dos movimentos naturais dentro do compasso evolutivo do nosso amadurecimento, e por isso que ele, no dia 4 de outubro de 1935, ele dirigiu as suas primeiras palavras a todos os presentes, como também à humanidade, com o quem és tu, que a ilusão é tanta e capaz de definir o teu eu. Sabeis vós que sois corpos imprudentes, no abismo do dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material, por grande obscuridade do espírito. O espírito quer dizer a obscuridade do eu, que vivia exatamente como espírito, vivia de experiência, experimentando esse eu inferior, que é o ego que era ligado à essência do magnetismo, que é o ismo, que trazia a obscuridade para que não pudesse transcender e encontrar o eu verdadeiro, que é racional, e que ali está contido a imunização racional, a pura energia cósmica que nos conecta com o superior racional, que é o porta-voz da verdade e das verdades. Pois essa cultura cósmica natural, transmitida pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, que se identificou como Francisco de Assis, para não espantar, por ele ser ético, racional, e provando ser ele o pai dessa bicharada que somos nós. Ele, para não nos amedrontar, nos abugentar, ele simplesmente disse que era Francisco de Assis. E aí ele cumpriu o primeiro estágio no dia 4 de outubro, até 1938, cumprindo o primeiro estágio de exatamente recuperar a base que formou esse chão dessa arca esférica de Noé, que era a bicharada que aqui vivia. Por isso que dentro dessa arca esférica, que navega nesse grande oceano do universo de fluidos e energia, está o que? Dentro da Terra, que nós chamamos, formado por esse arco esférico, constituído pelos fluidos arquidoféricos, que formou essa roda da vida, que é o zodíaco, a roda da vida animal, que por isso que ele disse que nós estamos na categoria de bicho racional, devido na categoria de animal racional e animal irracional. Então, aqui dentro dessa arca de Noé, o Noé é todos pensar e crescer o que não nasceu para ser. Esse é o grande Noé, viver sem se conhecer, dando nó na vida um dos outros, lapidando uns aos outros, roubando uns aos outros, porque é bicho, é animal, e por isso dentro aqui está um casal de cada bicho, existe um homem e a mulher, e dentro da classe B tem uma espécie tem várias espécies de ave, tem várias espécies de répteis, várias espécies de quadrúpedes, de todo bicho que você imaginar, e está dentro dessa arca esférica chamada Terra, esse chão que é constituído desta vida microbiana, pequenas vidas que foi constituída da deformação da planície racional, que transformou-se nessas duas forças polarizada, magnética e elétrica, que gerou a matéria dentro da união, da junção da energia eletromagnética através da água e da terra. Por isso que a terra sem a água não tem vida, e a vida, para edificar e formar o seu corpo, tem que ser exatamente edificado naquela parte que saiu da goma, que é a resina, uma composição fluídica gerada dessa deformação da planície racional, feita para a inteligência do habitante, que nós, habitantes do mundo racional, deformamos e interceptamos a sua evolução quando adentramos por livre-arbítrio a progredir nessa parte que não estava pronta e que está esclarecido no ditado do racional superior. E assim sendo, vemos que na cultura natural do cosmos, que é a cultura racional, está desvendado todos os segredos, mistérios, enigmas, de forma simples, clara, pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, e assim nos dando essa capacidade para que possamos entrarmos em contato com os nossos irmãos verdadeiros que estão anunciando esta fase, que chamamos de discos voadores, que chamamos de UFOs, que estão aí chamando a atenção de toda a humanidade, que são os habitantes do mundo racional, por ela ser essa cultura de cima, para entrarmos em contato com eles, só exatamente estudando essa cultura desse mundo superior, do mundo supercósmico, que é a cultura racional. E só por meio dessa cultura cósmica, ditada por esse divino ser,
o racional superior, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, é que podemos nos conectar, nos ligarmos a este supermundo. Mas para isso temos que ser persistente, obediente e respeitadores. Não é só ler como papagaio, não. É ler, praticar, porque salvação é salvo pela ação. Condenação é a mesma coisa, é condenado pela ação. Tudo é questão de livre arbítrio, de expansão de vontade. E assim que todos poderão, exatamente através do conhecimento de si mesmo, porque a cultura tem 3 estágios: informação, que foi exatamente colocada com muita maestria pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, este raciocínio superior, todo o raciocínio do universo, em forma de conhecimento, na escrituração racional, para que pudéssemos nós, animal racional, através dessas informações, conhecer e sabermos como fazer para nos conectarmos com nossos irmãos, com o mundo racional e com o verdadeiro Deus, que é o racional superior, que é esse raciocínio superior a todos os raciocínios do universo e do mundo, que é o superior racional. E assim, a cultura racional, essa cultura é a cultura da nova fase, do terceiro milênio, a fase racional, cujo objetivo único dela é o desenvolvimento do raciocínio. Por isso ela não é seita, não é religião, não é filosofia, não é doutrina. Ela respeita todos os pontos de vista criados pelos pensamentos que são desse artifício, que são exatamente as filosofias, as religiões, as doutrinas, as seitas, a ciência filosófica, científica e espiritualista, e vem colocando tudo no seu devido canto, com muito amor, com muito carinho, porque faz parte do ser racional, é a união, por isso que é o universo, é unir os versos no verso de razão e desenvolver tudo para o seu devido canto. E assim, a fase racional é a fase do amor, é a fase de Deus, é a fase da compreensão e da concórdia. Isso dentro da seriedade, do respeito, porque o ser racional é um ser justo, é um ser honesto, é um ser equilibrado, é um ser respeitador. E aí a ação é a forma de mostrar o desenvolvimento de cada um. E o desenvolvimento está na prática da imunização, que é nos dado através da informação que passamos a conhecer nesta sabedoria divina, que foi exatamente materializada, transcodificada, essa energia divina, essa luz divina, na cultura racional, que está contida nas páginas brilhantes dos seus livros Universo e Desencanto, e que por intermédio desse estudo feito com muita atenção, com muito respeito e persistência e obediência da cultura racional, que é a cultura da nova fase, do terceiro milênio, a pessoa passa a se integrar à fase racional por meio da prática da imunização racional, que ele vai se desenvolvendo, deixando de ser animal, tornando-se assim um aparelho racional, por se aparelhar a esta energia, e essa energia naturalmente o conectar com a sua base de origem, que é o mundo racional, e passando a sua consciência a vibrar a nível superior, por ser racional. E assim, por esse intermédio da cultura racional, que naturalmente a pessoa vai se desenvolvendo e vai despertando a sua consciência verdadeira, natural, que passa a guiá-lo dentro do caminho da retidão, que é o raciocínio, que está exatamente condensado nesta célula que aqueles seres que desconhecem a chamam de glândula pineal. Por que glândula? Porque ela produz 3 hormônios. Esses 3 hormônios, um é responsável pela aquela capacidade, diria assim, de cognição do animal de origem racional, dando a ele a inteligência de análise lógico, e por essa razão ele confunde o pensamento desenvolvido com o raciocínio, por não saber o que é raciocínio, o que é pensamento, o que é imaginação. Aí tem o hormônio da serotonina, que produz essa capacidade racional, de racionalização do animal, que dá a ele uma sensação de paz, de alegria, de compreensão, e ele pensa que por ser de origem racional, está raciocinando, e aí ele confunde o pensamento com o raciocínio. Então pensamento é uma coisa, imaginação é outra, raciocínio é outra, emoção é outra, memória é outra,
emoções são outras. Então, existe essa diversificação que só o raciocínio faz a união dentro de uma só compreensão que é racional. E aí, a luz da razão, na prática dos ensinamentos, transmitida por esse habitante do mundo superior, que veio nos esclarecer, nos enriquecer, nos desenvolver e nos iluminar, através do seu ditado, que está nas páginas brilhantes dos seus livros Universo de Desencanto, e que só ele, sem segundo nem terceiro, tem esse poder de exatamente nos dar essa compreensão, esse sentimento de sentir essa energia vibrar dentro de nós. Então, ter informação e falar como papagaio é uma coisa, sentir essas informações para dizer que conhece e poder saber nas suas ações já é outro departamento. Isso é um processo evolutivo de desenvolvimento da consciência animal para se tornar uma consciência racional. E assim, naturalmente, se ligar ao mundo racional e aos nossos irmãos do mundo racional, que aqui estão presentes aí, anunciando a fase como luzes chamando a atenção daqueles que necessitam, como disco voador chamando a atenção do homem materialista de tecnologia, que existe um mundo superior, habitado, e essa habitação é a nossa habitação verdadeira, nosso verdadeiro habitat, que é o mundo de origem, esse meta-universo, o mundo racional, que eles são corpo de energia racional puro e perfeito, de uma consciência divina, perfeita, e que tem um domínio sobre esse campo eletromagnético. Ao reduzir sua velocidade, que está muito acima de 300 mil km por segundo, entrando nesse campo eletromagnético, ele toma a forma que entendem por serem conscientes, como luzes, como uma criança, como uma jovem, como um jovem, como um idoso, materializando-se, tomando a forma ali que eles entendem, ou até mesmo como disco voador. Porque um materialista de tecnologia só acredita no que vê, no que enxerga. E às vezes, muitas vezes, o que ele está vendo é uma ilusão, uma fantasia, não é a realidade que condiz o fato que ali está. Tudo é questão, como diria assim, de semântica. Poderia dizer assim, né? E assim, aí está tudo esclarecido pelo racional superior, de forma que a vontade do ser humano, principalmente de ciência artificial, que é desenvolvido e foi muito boa, querendo alcançar mundos superiores, por isso que entra na era espacial. Isso é uma vibração da fase racional, da energia racional, querendo levar todos para o espaço, para o alto, para o mundo superior. E essa vibração da energia racional, que exatamente aqueles que estão exatamente buscando uma explicação de mundos superiores, mas que estão com o seu pensamento totalmente envolvido na tecnologia, na matéria, no plano material, acha que é criando naves que vai alcançar um mundo superior. Esse mundo que primariamente chamávamos de céu, e que foram criados foguetes, naves, satélites, e tudo para tentar mapear, codificar, para ver onde é que ficava esse céu, e que acharam um grande vácuo, esse vácuo que foi formado pela descida da planície, e que eles atribuíram ao infinito, porque são 21 eternidades, o rebaixamento vibratório desse campo energético, dessa força, desse campo de energia que foi reduzindo a sua velocidade e que formou esse grande vácuo, o vácuo do esquecimento gerado nos habitantes que criaram toda essa deformação racional. E esses, mesmo que estão desenvolvendo artificialmente, nessa cultura artificial, buscando alcançar esses mundos superiores, como astral superior e outros mais acima, não alcançando, e acha que o universo é infinito, porque o seu progresso tecnológico e material não lhe dá essa capacidade de chegar. Tudo devido ao desespero de causa, né? Por sentir o amadurecimento do próprio pensamento, do próprio ser racional, querendo uma definição da sua vida, do seu ser, dentro desse progresso artificial. Ter sido demais é que passou dos limites, assim como passamos dos limites no mundo racional, e que deformamos a planície. Agora estamos tentando restaurar essa planície, não sabendo como, por estar totalmente dentro dos parâmetros artificiais,
E esse progresso artificial chegou nos seus limites aqui na Terra, dentro dessa arca esférica, e daí foi que foi descoberto exatamente essa substância, diria-se, da essência que constituiu a formação da matéria oriunda da deformação da planície, que foi o átomo. O átomo e seus derivados, diria-se, moleculares, químicos, que, diria-se, o magnetismo, o átomo, o primeiro átomo formado é o hidrogênio, como eu já falei, foi exatamente a primeira formação da planície racional em Goma, que a inteligência da energia racional, que tomou uma forma diferente por ter sido interceptada, que criou essa goma cósmica, essa composição que a mente humana não tem capacidade de compreender, e daí saindo dela uma outra formação fluídica que formou a resina. Então essa goma, com a inteligência dessa força primordial da energia racional, da planície racional, que foi interceptada a sua evolução, que sofreu esse processo de evolução, formou o primeiro átomo do universo, que é o hidrogênio. O hidrogênio, por isso na tabela periódica, tem o número 1, que foi formado no primeiro degrau, a energia racional se transformando para o estado da energia magnética na primeira eternidade, que da primeira eternidade ela formou já, durante uma eternidade, ela foi tomando formações diferentes, saindo dela, do hidrogênio, da inteligência dessa goma, essa resina, que era uma composição elétrica, exatamente, que alcançou esse elétron que foi dando a formação dessa composição atômica, química, que foi formando com o calor do Sol, que inserindo sobre essas duas polaridades, gerada da formação transformativa da planície, que o racional superior denomina como deformação, e o calor inserindo a energia das virtudes dos habitantes, que ia perdendo e que ia compondo esse foco de luz, de energia fosco prateado, que ali foi gerando exatamente esses seres aí dessa composição. E assim sendo, está tudo esclarecido dentro da cultura racional, e chegando ao limite, terminando a fase do animal racional, o homem reencontrou com o início, que é o átomo, e aí os seus derivados. E assombrado assim, completamente assombrando toda a humanidade, devido o magnetismo está destruindo tudo, como diz o racional superior. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase do mundo racional, e o magnético no seu fim. O magnético em ação para desfazer tudo o que fez, para derrubar tudo e levar tudo e todos à falência. Então, quer dizer, o primeiro ser formado foi exatamente o hidrogênio. Esse hidrogênio, a bomba de hidrogênio é a mais poderosa de todas, porque é a essência do magnetismo. No primeiro estágio, que ele se transformou da inteligência da energia racional, da planície racional, nesse primeiro átomo que foi redescoberto, a bomba H, que essa sim, essa destrói tudo, porque ela é o princípio da formação do dono dessa deformação, que é o magnetismo, que foi exatamente gerado por nós. Por isso que o grande contencioso universal chegou ao ver essa situação para evitar exatamente esse ponto de destruição. Como está, esse aqui é o 15º volume da réplica, que é a prova da obra fundamental básica de cultura racional. O racional superior aqui, que é o seu Manuel Jacinto Coelho, ao ditar, diz: o magnético em ação para desfazer tudo o que fez, para derrubar tudo, para liquidar tudo, levar tudo e todos à falência, à destruição de tudo, à liquidação de tudo, física, moral, financeira e natural. Natural dessa natureza elétrica e magnética derivada da planície racional. Então, nós interceptamos a evolução desse irmão que está rendido, e por isso que agora está limpando, está aí a liquidação geral no mundo inteiro, natural. Você vê aí tsunami que aconteceu, esse terremoto de tsunami lá na Rússia, eles que têm o domínio do átomo,
né? E Irã, quer dizer, essa turma da esquerda, do magnético, do eixo do mal, os eixos do mal mesmo, e que querem levar o Brasil também o berço da luz, para evitar que, exatamente por isso que temos um governo aliado ao eixo do mal. Então tudo tem uma razão de ser, para quem estuda a cultura nacional vai compreender, ele jamais vai para o lado esquerdo, ele vai sempre para cima, para o centro, que é o mundo racional. Então ele mostra, a natural é a natureza com seus maltratos, matando de calor, de frio, doenças horríveis, pandemias, tsunamis e terríveis abalos sísmicos. É a ação do magnético, arruinar tudo por estar se retirando, querendo também retirar tudo que fez e todos os seus feitos. E todo aqueles feitos que não estão exatamente se integrando à fase racional, estão sendo colocados pelo próprio magnético a ser liquidado para limpar e entregar a fase limpa. Esses embusteiros, como o João de Cuiabá, essa turma que está seguindo ele, esses vão ser dizimados tudinho, com o livro na mão mesmo vão ser dizimados. Porque estão desrespeitando o dono do conhecimento. Estão indo contra o dono do conhecimento, aquele que veio ser o contencioso, conciliar a ação dessa deformação que foi provocada por nós e que esses mesmos que entraram, que modificaram a astrologia, estão querendo modificar a cultura racional, vão exatamente ser dizimados mais cedo ou mais tarde, porque o tempo ainda estamos no auge, 90 anos da cultura racional. Quando completar o centenário da cultura racional, da confirmação da fase racional, aí, meu amigo, a giripoca vai papocar. Mesmo com o livro na mão vai haver liquidação desses livros fracos, falsificados, que o livro é apenas a informação para que tenhamos o conhecimento e no conhecimento possamos saber, sentir essa energia que está vibrando na natureza para nos integrar à fase racional, e para isso temos que ter a persistência ao adquirir as informações e persistir na prática dessas informações que conhecemos no nosso dia a dia, mudando a nossa conduta, obedecendo, respeitando, para merecermos exatamente a guarnição, o amparo e o socorro dos nossos irmãos do mundo racional que estão aqui na Terra, que são chamados de discos voadores. Então na Terra chegamos no limite máximo do progresso, da destruição, da liquidação física, moral e financeira. Então você vê as instituições todas sendo liquidadas em toda a nação do mundo. Então, vamos ver se esses aí, diria assim, homens mais estudiosos, que estão em laboratório, que buscam uma solução, aí começa a dizer, vamos ver se no espaço sideral encontramos um lenitivo, uma força poderosa do universo, de uma inteligência superior, que nos dê um alívio, um socorro, um amparo imediato. É isso. Então, para isso, está na Terra cultura racional, para nos integrar, para nos ligar ao mundo superior, que é o mundo racional, e podermos ser exatamente amparados, socorridos. Por isso que o seu Manuel Jacinto Coelho, ao determinar o fechamento da tenda espírita Francisco de Assis, ele afirmou que naquele exato momento o mundo ia entrar na era do fogo. E quem estivesse ao lado dele, do racional superior, que é a voz superior do seu eu superior, que vestia aquela roupa de Manuel Jacinto Coelho, e ele, para se omitir de uma forma simples, natural, sem vaidade, ele diz, o racional superior determinou o fechamento da tenda espírita. E todos que estiverem com ele, porque o seu Manuel ia editar o livro, e todos que estivessem ao lado dele, iriam ser poupados, iria ser amparado, socorrido, por se integrar à fase do racional, à fase do terceiro milênio, pela persistência dos livros que ele ia presentear a nós, e persistirmos na prática dos seus ensinamentos, com obediência, com respeito. Então todos esses passarão a ser poupados, amparados, e vão integrar a nova civilização após o centenário da cultura racional, da confirmação da fase racional. Então, minha gente, o negócio é sério. Cultura racional não é para moleque, não é brincadeira. Então, quem está lendo o livro Universidade de Encanto, leve a sério. Não fique com essa história de João Ninguém, de Chico, de Edgar,
de Maria, de Terezinha, de Joacira, de seja quem for. É você e o livro, é você o racional superior, é você Manuel Jacinto Coelho. Manuel Jacinto Coelho está dia e noite e no meio de nós. Por isso que o racional superior, ele usou esse nome para vestir o seu tu, para identificar o seu tu, a roupa que ia vestir de Manuel. Por que Manuel? Do grego significa Deus no meio de nós. Deus no meio de nós é o raciocínio, é a consciência positiva. Mas você desenvolver o raciocínio, você tem que estar em dias, respeitando, participando e praticando a imunização racional, porque, como eu falei, essa notificação do racional superior é muito séria para todos nós. Então nós temos que respeitar a cultura racional, porque a fase racional, como mostra exatamente o livro Universo de Desencanto, deixa eu ver aqui, tá aqui não, era uma mensagem que eu ia mostrar, mas não está aqui não, que era do livro, não vou buscar não. Então, então aí é que foi criado exatamente a fase espacial, que foi exatamente essa, a própria energia, essa vibração da fase racional, intuindo no relógio desses cientistas, dessas pessoas sérias que levavam o artifício a sério em busca de uma solução para este mundo. Aí eles começaram exatamente essa invasão do espaço, a procura de um contato com outros mundos superiores, buscando uma solução, para ver se a inteligência suprema do universo, a inteligência é no meio de nós, que é o racional superior, o Senhor Manuel, de uma forma bem simples. Então o castigo de Deus, a humanidade, foi o silêncio dele. Ele poderia ter, recurso ele teve. Quantos meios de comunicação da mídia tiveram retiração? O dia que eu vi com meus próprios olhos, pessoa do sistema de altas emissoras de comunicação querendo fazer especial com o seu Manuel, com os poderes dele, não. Querem aí, divulgar o conhecimento, divulgar a fase racional para salvar o que vocês podem. Então o dever nosso é divulgar, é informar, não é imprimir e fazer livro. Se quisermos fazer e imprimir livro, temos que ir para o retiro racional. Sobre o retiro racional está aos cuidados da senhora Atna, que quem colocou no lugar de administrar a casa dele, de mandar na casa dele, e a Atna, a Albaneia e a Argélia, foi o seu Manuel. Então quem quiser exatamente fazer livro, vai lá, colabora, participa. O retiro está precisando, necessitando de colaboradores, de respeitadores, de pessoas sérias, para exatamente auxiliar nessa fase da racionalização. Mas não as pessoas como moleque, como marginais, que estão à margem da fase, virando as costas para o mestre, vão querer fazer livro por conta própria ao seu bem Brasil. Não é assim. É respeito. Racional é equilíbrio, é respeito, é justiça, é honestidade. Ser racional é a pessoa ser justa, ser honesta. Se eu sou amigo do seu Manuel, eu vou para a casa dele, colaborar, participar, fazer o que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades. É assim, cada um tem exatamente o seu dever, a sua missão dentro, e cada um no seu setor. Assim como o seu Manuel foi na missão dele, no setor dele, de vestir a roupa e roupa material, o racional superior, que é o superior racional. Assim como a Atna, a Albané, a dona Argélia, ela tem a missão delas em administrar a casa dele, determinado por ele. Não vai ser eu querer liderar, querer mandar dentro do retiro, não, porque é a casa particular de Deus. É a parte do racional superior, onde ele se retirou e determinou quem deveria mandar na casa dele. Não é a casa da tia Joana, não. Então a gente tem que se conscientizar, temos que raciocinar, temos que atinar com a razão para merecermos o que ainda vem dessa inteligência suprema e divina, que é o superior racional, o racional superior, que está acompanhando nossos passos. Então, onde tem um raciocínio, ele está vendo, está olhando. Por quê? Porque a justiça divina vê tudo e não se engana. Então todos os estudiosos que estão em dia, noite e dia, com a cultura racional, estão vendo, estão sentindo a presença do seu Manuel. Assim como esses estudiosos aí do artifício, dia e noite em pesquisas espaciais, buscando uma solução. E nós com a solução na mão, que é a cultura racional. De uma forma simples e natural. Aí os moleques, os embusteiros, os mistificadores, querendo exatamente se apropriar, tirar vantagem, liderar
Sabe o que é? A cultura racional não tem competição. É uma coisa pessoal entre você e o racional superior. E o racional superior é o universo de desencanto. Então não existe atravessador. Atravessador existe no artifício. No mundo racional não tem atravessador, não. É o comandante veio direto, sem você ter que ir a segundo nem terceiro, não. Por isso que não existe segundo nem terceiro. Então a energia racional é uma energia divina, superior do nosso mundo de origem, o mundo cósmico, que é a meta final, a meta racional, que é o mundo que deu causa a todo esse universo. Então a energia cósmica racional está vibrando na Terra, e a fonte dessa energia é o retiro racional, quer queira, quer não. É lá, jaz para o mundo inteiro, daquele portal, aquele campo vibracional que resplandece para o mundo inteiro esta energia cósmica racional. E de forma que lá está edificada a residência simbólica dos nossos irmãos do mundo racional. Esses seres que aparecem aí no mundo inteiro como discos voadores, como luzes, porque ali está a casa dele, porque é o marco simbólico. O retiro racional é o único marco simbólico da fase racional, porque cultura racional, a fase racional não tem núcleo, não tem fundação, não tem templo, não tem sede, não tem sinagoga. O centro, o núcleo da cultura racional é o eu de cada estudante que leva a sério os ensinamentos transmitidos pelo racional superior. Então, esses vão ter exatamente a prova e a comprovação quem é o mestre Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior. Vão sentir, vão ver, vão perceber, se tiver em dias, exatamente com os ensinamentos por ele nos transmitidos. E para se ligar a este ser superior, a essa energia superior, a todas as energias do universo e do mundo, que é a energia racional, que comanda a fase racional, comanda a casa dele, que é o retiro racional, comanda onde está um livro feito dentro da fonte, ali ele está presente. Então, minha gente, é preciso levar a sério, se ligar com seriedade a esta energia que está materializada, transcodificada em informações que nos dá o conhecimento verdadeiro da nossa razão de ser, da nossa natureza verdadeira, como também nos dá o verdadeiro saber para sabermos viver como ser racional e não como animal, respeitando tudo e todos de uma forma equilibradamente, sendo justo e sendo honesto. Então é preciso que a pessoa tenha exatamente o conhecimento verdadeiro da cultura racional. Por isso que o racional diz: salve, salvo, salvo. Quem conhece a cultura racional está salvo. Conhecer é uma coisa, saber é outra. Porque conhecer e saber são duas forças intrínsecas. Primeiro você tem a informação. Quando você tem a informação, você está passando a conhecer. Quando você conhece, você faz, você pratica. Então você sabe como solucionar, como fazer, por conhecer, por ter a informação. Então aí você une tudo num só. É 3 poderes num só. Então, minha gente, a coisa é séria. Cultura racional é séria para pessoa séria, como diz o racional superior. Não é para moleques, não é para mistificador, não é para embusteiro. Então, se ligar à energia racional é a coisa mais preciosa, é o tesouro que nós temos, que é a nossa energia natural, que desperta a nossa consciência verdadeira racional. Então, para isso é preciso que conheçamos verdadeiramente, com o sentimento verdadeiro, justo e honesto, esta divina cultura, esta realeza divina, e respeitá-la, que é a cultura racional, que está materializada e codificada nos livros Universo e Desencanto, que foi com muita maestria feito pelo supremo raciocínio do universo, que é exatamente o raciocínio superior deste mundo superior, que é o mundo racional, que aqui se materializou na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade é o racional superior, senhor MJC, esse mestre da justiça celestial, que veio do mundo racional diretamente, vestindo aqui na Terra esta roupa da cor de bronze, nesse corpo material, passando-se como um animal sem ser um animal, mas sendo ele bem diferente. Ele vestiu a roupa de animal, mas a aura dele totalmente diferente para quem verdadeiramente o conheceu, o sentiu e entende. Mesmo na leitura do seu livro, não precisa você ter vivenciado ao lado dele, como muitos que vivenciaram se perderam aí no caminho, viraram as costas para a casa dele. Muitos que não chegaram a ter contato direto, fisicamente, com o seu Manuel, mas através da leitura passa a sentir a sua presença, passa a respeitar. Então esses estão provando que conhece quem é
Manuel Jacinto Coelho, a roupa que vestiu o racional superior, que é esse habitante que veio do mundo racional, o superior racional. E assim, nós que somos animais racionais, para deixarmos de sermos animal, temos que levar a sério o que é sério, que é a nossa origem, a nossa natureza verdadeira de racional. E quem está vibrando racionalmente está conectado com o seu Manuel, que é o racional superior, porque esse é o estado vibratório da nossa frequência superior, que nos ligamos ao superior racional, que é essa energia, essa essência que foi vestida por esse corpo cor de bronze aqui no Brasil, chamado Manuel Jacinto Coelho. Por isso que Manuel, Deus no meio de nós, Deus conosco, Deus convosco, Jacinto. Então quem está respeitando, entendendo, praticando a imunização racional, já sente essa energia, essa frequência superior dentro do seu eu, despertando a sua consciência verdadeira, conhecendo quem é esse mestre verdadeiro dos seus poderes, que veio do mundo racional nos trazer essa luz verdadeira através do seu representante único aqui na Terra, sem segundo nem terceiro, do mundo superior, que é Manuel Jacinto Coelho. Foi ele, se não fosse o Manuel Jacinto Coelho, nós não teríamos o Universo Desencanto. Se não fosse o Manuel Jacinto Coelho, nós não teríamos a cultura racional. Se não fosse o Manuel Jacinto Coelho, não teríamos aqui a sua casa, o seu reinado edificado nesse mundo animal, que é o retiro racional. Então ele trouxe tudo isso, toda essa riqueza para nós. Ele trouxe consigo, em si, toda a luz do amor, toda a luz da bondade, toda a luz da compreensão, toda a luz da sabedoria divina, para nos ensinarmos sermos assim. Ele é o exemplo, ele é o espelho cristalino. Então, se quisermos transcender verdadeiramente, levar a sério a cultura racional, sairmos deste plano inferior de animal e nos ligarmos ao mundo superior, que é o mundo racional, nosso mundo de origem, que é a meta final nossa, que é esse meta-universo, o mundo racional, e regressarmos para ele, temos que respeitar, temos que obedecer, temos que participar, não é só agirmos como papagaio, falarmos, divulgarmos e querer fazer, se apropriar do conhecimento, não. Então, nos 1014 livros, a determinação do seu Manuel é divulgar, propagar, informar, não é fazer livro por conta própria. E assim, meus amigos, a cultura racional é uma coisa séria, é a última chance que nós temos aqui na Terra de voltarmos para o nosso mundo de origem, que é o mundo racional. Então, por hoje, né, já falei demais, né, meu tamanho, né, esse Cláudio fala demais, né, tem pessoas que devem dizer isso aí, esse Cláudio fala demais. Mas a gente tem, nosso dever é falar, informar, mostrar. Então, um abraço a todos. José Matias, salve, salve. Uma boa tarde para você também, meu amigo. E a todo o povo de branco que estão seguindo aí com respeito, com amor. Ok, João Batista? Grato pela sua participação. Carmen Bright. Salve, salve, minha querida amiga. Grato pelas suas palavras motivadoras. Sempre cativa aqui conosco, nos acompanhando. Lucinete, chegou agora, seja bem-vinda. E eu já estou indo, Lucinete. A Aureneta Silva, também minha querida Aureneta, sempre presente conosco. Meu abraço e um salve. Carmen, salve, salve, meu irmão. Cláudio, uma ótima tarde para você. Para você também, Carminha. E Dalícia Grepe, minha amiga e irmã aí. Um abraço a toda a Irmandade de Santa Catarina, Corupá, né? Essa Irmandade aí é de Santa Catarina, através da representação aí da minha amiga e irmã Idalícia Grepe, né? Ele aqui, Carmen Bright, João Batista, José Matias, meu abraço, José Matias, João Batista, obrigado pelas suas palavras, João Batista, parabéns pela divulgação da Fazenda. Obrigado, viu, João Batista, nome forte, viu, João Batista aí, aquela força que anunciou aí o livro de 7 Lucinete, no Histórico 270, do Histórico Racional Superior. Cadê? Fugiu aqui, que tem hora que foge, né? 270 do Histórico, o Racional Superior está reclamando porque não vão colaborar na retirada. Exatamente, é a casa dele. Então quem quer fazer, ele vai para a casa dele, tá aí.
Gostei, Lucinério, você lembrar isso aí. Essa é uma determinação, uma recomendação e uma reclamação a todos os corruptos da fase racional em todo o Brasil, como também alguns dentro do Retiro Racional vão para dentro do Retiro Racional só como intrujão, como olheiro, como brecheiro, dizia o pai Manuel, né? O senhor Manuel. Então vamos lá, de coração limpo, colaborar, participar da Casa do Redentor, porque é o único ponto determinado para representar a fase racional, o marco histórico, simbólico, é o Retiro Racional, onde ele está retirado, acompanhando todos nós na nossa casa, onde estiver, porque ele é onipresente, ele é onisciente, ele não foi, ele está aqui no meio de nós, está conosco. E quem está em dias com a sua leitura, já sinto essa energia dentro de nós, já sinto esta força maior a nos guiar, já sinto exatamente essa força que faz eu estar com ele. Coelho é essa passagem de animal para racional, nos ligar ao nosso mundo racional, e com ele está, né? O coelho é a mansidão, é a paz, é a tranquilidade. José Matias, mais uma vez, salve, salve, salve. Um abraço, aqui eu já cumprimentei todos, né? Não deixei sem cumprimentar. Valéria Sampaio, professora Berenice, meu abraço, minha querida Berenice, tudo bem? Salve, 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 Irlene, a Irlene também, aí conosco, né? Um abraço, um beijão, Irlene, amiga de infância. É por aqui. Então, vamos ficar aqui, vamos deixando aqui o nosso abraço, e até a próxima transmissão. Luz, paz, amor, fui.